Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições da faixa etária de jovens do nosso terceiro trimestre de 2023. Trimestre em que estamos estudando o seguinte assunto: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. A nossa lição de hoje, que é a segunda lição da nossa revista, traz o seguinte tema a ser estudado: o problema dos falsos mestres. Nosso texto principal está em 1 Timóteo, capítulo 1, e verso 3, que nos diz: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, né? O apóstolo Paulo já tendo cuidado com a doutrina verdadeira, para que o Timóteo não se descuidasse, mas que estivesse atento para que as pessoas não ensinassem outra doutrina além daquela que Paulo tinha recebido do Senhor e transmitido para a igreja. Nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus. Nossa única regra infalível de fé e prática é o resumo da nossa lição de hoje. Os objetivos da nossa lição é saber por que é necessário cuidar da doutrina, explicar qual era a missão de Timóteo e, por terceiro, apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. Nós estamos observando um texto bíblico também em 1 Timóteo 1, 8 ao 11, que nos diz: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Introdução. A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres. Sempre houve, não é novidade de agora. Estes falsos mestres, eles buscam deturpar, mudar, alterar, manchar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Por que é tão trágico? Por que é tão mal alguém deturpar a mensagem do evangelho? Porque se a mensagem do evangelho é deturpada, adulterada, modificada, então o progresso espiritual dos cristãos será ameaçado, será prejudicado. Muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Repito, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como a gente viu na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido aos anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. A gente encontra isto em Atos 20 e verso 29. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, ele constata que isso havia ocorrido. Então, ele delega ali a Timóteo a fazer a tarefa, a realizar, a obra de ficar em Éfeso para refutar ali os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Então, a função de Timóteo
que foi enviado a estar em Éfeso era refutar os falsos ensinos e transmitir o ensino correto. Isto visando o bem espiritual da igreja. O nosso primeiro tópico, cuidando da doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. É um conjunto de preceitos fundamentais. No campo das religiões, cada uma tem a sua doutrina, seus dogmas ou o seu conjunto de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra infalível de fé e prática. Vamos observar isto em 2 Timóteo 3, verso 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Qual que é a importância, então, da doutrina para a nossa salvação? A importância é que, sem a doutrina correta, nós não temos garantia de salvação, porque nós precisamos ter uma fé autêntica, a fé que Deus exige que tenhamos. Fé no seu Filho Jesus Cristo, o Nazareno. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa também para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a doutrina serve para isto, para garantir a nossa salvação e para nos aperfeiçoar na nossa trajetória no dia a dia como homem e como mulher de Deus. Então, o Novo Testamento ele usa dois termos gregos para a doutrina, didache e didascalia, ambos com dois sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. A boa doutrina ou a sã doutrina é o ensino correto, que é conhecido ou chamado como o ensino ortodoxo. De acordo com as escrituras, é fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que deixa claro que a profecia bíblica não vem de particular elucidação, mas é Deus que orientou os escritores para escrever da forma que nós temos. Não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor, e como destinatário do texto, deve crer nas Escrituras como infalível, completa e inerrante palavra de Deus, amoldando-se a ela e aplicando-a em seu viver. Ou seja, a palavra de Deus é para que nós possamos recebê-la, ajustar a nossa vida conforme os seus ensinos, aplicando-a em nosso viver diário. Não podemos interpretar a Bíblia de acordo com nossos sentimentos ou pensamentos individuais. Temos que buscar no texto aquilo que realmente o texto está querendo nos dizer. Aquilo que o autor, que Deus usou o autor para escrever, procurar descobrir no texto através de uma exegese, de um estudo mais profundo, qual que era a intenção de quem estava escrevendo o que nós temos em mãos hoje. Portanto, não posso formar minha própria doutrina. Não posso formar uma doutrina partindo do meu sentimento ou do meu pensamento. É assim que eu penso e acabou. Não, não é. Não pode ser como eu penso. Tem que ser conforme a palavra escrita e revelada de Deus. Segundo subtópico, o lugar da experiência espiritual. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras
à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências, mas a submetemos ao escrutínio das Escrituras, validando-as ou não, conforme a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, nossas experiências devem ser colocadas a escrutínio das Escrituras, ou seja, as nossas experiências devem ser avaliadas e julgadas através das Escrituras para saber se de fato essas experiências elas são dadas por Deus ou não, se elas são aprovadas por Deus ou não, porque a autoridade capaz de fazer esse julgamento, essa avaliação, é a própria palavra de Deus. Assim, podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Nosso terceiro subtópico, outra doutrina. Sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso, bastava a Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina, conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz a expressão, que tem essa expressão outra doutrina, que vem do grego héteros, e significa estranha, falsificada, diferente. Podemos considerar, então, que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica. Ou seja, o que os cristãos precisam não é conhecer profundamente as falsas doutrinas, mas conhecer profundamente, minuciosamente, a verdadeira doutrina, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Qualquer outro ensino contrário. Então, quem conhece bem o que é verdadeiro, não vai ter dificuldade nenhuma para discernir o que é falso. Então, o importante não é conhecer primeiro o que é falso. O importante é que nos debrucemos sobre a palavra de Deus com humildade, sinceridade, com oração, com súplica e com muita dedicação na leitura e no estudo bíblico para que conheçamos bem a doutrina correta. Porque quando nos depararmos com a falsa, logo a falsa será identificada. Nosso segundo tópico. Vamos ver o que diz o nosso segundo tópico. A missão de Timóteo. Um delegado apostólico. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo com uma missão pastoral específica. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo deixa claro aqui que ele não está ali, ele cobiçou um cargo, uma função, um título, mas porque o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo comissionou, chamou e o capacitou para tal obra. É identificado aqui o Timóteo, Paulo identifica Timóteo como seu verdadeiro filho na fé, o qual teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de Paulo, creu no Senhor Jesus para a sua salvação. Assim, a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor
notadamente diante de sua juventude e certa timidez e da possibilidade de resistência ao seu ensino pela confrontação dos desvios doutrinários. Então, Timóteo não estaria atuando individualmente ali. Ele estaria atuando como um homem escolhido por Deus, mas enviado por um homem que já havia sido escolhido por Deus antes, que era o apóstolo Paulo. Então, Timóteo estava ali com autoridade apostólica para combater o erro, para combater as heresias. O que nos traz um ensinamento, uma orientação para os dias de hoje. Que a gente deve partir para a obra de Deus, mas sempre buscando um apoio naqueles que Deus já havia chamado antes e que têm uma sã doutrina a nos ensinar. Os falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Culto a Diana dava muito lucro para os efésios. Mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar quem seriam os falsos mestres e quais exatamente as heresias que difundiam na igreja de Éfeso. Isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local, como podemos extrair da expressão paulina, como te roguei, né, que ficasses em Éfeso para... Então fica claro aqui que Paulo está... Claro que Paulo e seu cooperador já tinham conversado acerca dos problemas daquela igreja. Terceiro subtópico, heresias infiltradas. 2 movimentos ocorreram em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. O primeiro, a entrada de lobos cruéis. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Olha isso. Olha a gravidade, né? Isso está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes. Continua sendo um perigo para qualquer igreja nos dias atuais. Primeiro, abrir-se para a entrada de líderes cujas convicções de fé não sejam suficientemente conhecidas. E segundo, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos, quer dizer, pessoas recém-convertidas. Entende? Isso pode trazer problema, principalmente se esta pessoa tem uma convicção de fé diferente da fé genuína na palavra de Deus. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas, com mitos e genealogias judaicas intermináveis, que produziam infrutíferas discussões. Com seu orgulho, causavam divisões, agiam em busca de popularidade e eram gananciosos. Olha isso. Pessoas carnais infiltradas na igreja, gerando problema sobre problema. Isto é complicado. Na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão e mistura entre elementos judaicos e cristãos, descambando aí para o ascetismo, como a proibição de casamento, né, e a abstinência a determinados alimentos. Há também indícios de uma certa inclinação gnóstica, ainda que incipiente pela expressão falsamente chamada ciência. Aquela ciência que ensina que o corpo é mau, que só o espírito é bom e que pode gerar problema, porque muitas pessoas podem aí achar que tem o direito de praticar o pecado porque o corpo é mau por natureza e que, em última instância, o espírito vai ser salvo porque não tem culpa de habitar no corpo mau. Mas esse ensino é completamente antibíblico. Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental dedicar-se a uma vida de piedade e santificação,
a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, além da vigilância e da oração constante. Observe isso: oração constante, vigilância, estudo devocional da palavra de Deus, vida piedosa dedicada, vida santificada. É assim que nós esperamos a volta de Cristo. Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora, em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e de tanta perversidade. Contudo, não podemos desfalecer, esmorecer, baixar a guarda, nos conformar com o mundo. Não podemos. O que devemos fazer é perseverar sempre nos retos padrões do Senhor nosso Deus. Amém? Então, fica esta palavra de Deus para edificação espiritual dos amados irmãos. Nós iremos já estar concluindo a nossa lição de hoje, trazendo a seguinte conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo. Não precisamos disputar nada com ninguém. O que temos que fazer é nos encher da palavra de Deus, amar o Senhor, amar o próximo, anunciar Cristo a outras pessoas, viver uma vida de oração, de compromisso com a verdade de Deus. Não há motivo para competição, porque o que importa é estarmos com Cristo no reino do céu. E quanto à posição, Deus é que dará a cada um conforme o seu santo juízo, o seu santo julgamento. Entende? Aqui na terra tem uma queda de braço, que isso é feio, é nojento aos olhos de Deus. Verdade? O que devemos fazer é ser humildes e confiar nossas vidas ao Senhor. Devemos estar cheios do amor de Deus e da alegria do Espírito Santo. Se partirmos para a competitividade, não teremos essas coisas. Nem teremos o amor, nem teremos a alegria do Espírito Santo. Então temos que entender que nosso irmão é maior do que nós, dentro do contexto da humildade, claro. Cultivando uma vida de comunhão diária com nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isto é algo ótimo de se fazer na juventude, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo.